Salve, salve, meus queridos, tudo certo? Professor Denis aqui para seguir com mais uma questão poderosíssima para vocês, fechando um ciclo aqui agora de razões e proporções, tá bom? É a questão aqui do nosso dia 12, né? Que tá chegando aqui para vocês agora. Dá uma olhadinha aqui nesse texto que é um pouquinho mais elegante para finalizar, tá? Vem comigo, ó. Naquela dica clássica, leia a perguntinha lá embaixo, por favor. A fração do capital de cada sócio que deverá adquirir é. Então, focado aqui é fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir. E essa perguntinha vai gerar uma decisão no final um pouquinho mais interessante, mais lógica e mais cuidadosa, né? Não é tão comum se perguntar essa análise aqui no dia a dia da maioria dos vestibulares, no Enem é comum perguntar essas comparações. E aí a gente vai ter uma sacadinha para fazer essa questão, que a gente vai ter que fazer com uma noção aqui que não precisa saber o valor do capital, você faz por comparação. Dá uma olhadinha comigo aqui o texto, ó, diz assim, ó: Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Olha o texto. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, o Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois. Bom, o Antônio é o que tem menos, ele quer pegar uma porção dos outros dois, e a pergunta é exatamente isso: que fração do capital de cada sócio esse Antônio deverá adquirir, né? Então perguntou a fração. Muito bem, vamos começar com as informações que a gente sabe. A primeira coisa que a gente tem é que a gente pode definir o capital aqui, que é a soma de algumas das porções que o Antônio vai investir aqui, que o Joaquim, o José e o Zé, chamei de Zé aqui, dá o capital total. Dito isso, eu posso montar com vocês aqui a proporção, né? Que é a proporção do Antônio é 4, do Joaquim é 6 e do José é 6. Então a gente monta essa relação aqui, né? Desse jeito eu tenho uma constante de proporcionalidade que tem que ser K. E nesse caso a proporção é simplesmente direta, né? Proporção direta. Proporcionais, se falar simplesmente proporcionais, você vai compreender que é uma razão de proporção direta. Então disso, a gente pode escrever seguindo aí, vou deixar o cardzinho aqui, caso você não lembre que é assim que a gente descreve a relação de grandezas diretamente proporcionais, você assiste a aula do dia 9 para você dar uma retomada no conceito, tá? Olha aí, então a relação vai ficar assim de cada uma das quantias diante de uma proporção K, 4K, 6K e 6K para cada um dos três. Feito isso, a gente joga essa informação lá na primeira somatória, que é o capital geral, para tentar definir esse parâmetro K. Substituindo lá, nós vamos chegar aqui em 16K igual ao capital e ficamos justamente nesse impasse aqui agora. Quem é esse capital? Como é que eu vou continuar? Porque se nós soubéssemos o capital, dá para saber a porção exata de cada uma das pessoas diante das proporções que eles tinham declarado ali. Como nós não temos o capital e a pergunta é uma pergunta apenas de fração, pergunta de razão, assim, é uma comparação entre os elementos, nós não precisamos mesmo saber o capital. Se a gente pode chamar esse capital de x e colocar ali, montar as outras proporções do A, do J e do Z, e depois fazer a comparação da pergunta final. Porque por fazer comparação, independente de quem é o capital, o que nos interessa é só a fração. A fração é uma razão, então o capital vai ser simplificado. Para facilitar o nosso olhar, você pode. Essa seria aqui a grande sacada da questão, tá? Como a gente não tem o capital e a pergunta é uma pergunta só de fração, uma pergunta de comparação, você pode assumir qualquer quantia para esse capital. Podia chamar de x, que é a variável geral, ou pode assumir um valor muito conveniente para você fazer as continhas aqui. Então, essa é a dinâmica mais complexa e mais madura na sua experiência de fazer questões como essa do Enem, envolvendo esse tipo de decisão, de comparar quantias e que em algum certo momento essa quantia que você precisa para tratar os cálculos não está definida. E necessariamente não tem precisão de você saber essa quantia, porque é só comparação. Mas, para facilitar a sua vida, tome a decisão de escolher um capital aqui numérico. Você não vai ter perda nenhuma de cálculo, de informação nenhuma. Qualquer valor que você escolher para o capital, como o final é simplificação, vai ser só uma razão,
você vai poder cortar. Então eu vou escolher um valor muito conveniente, considera aqui comigo um valor 160 para o nosso capital e portanto o nosso K aqui vai dar 10ão bonitão para fazer as continhas. Dito isso, se o nosso K é 10, então dentro aqui da escolha que eu fiz muito conveniente para 160, a gente tem a noção proporcional ali, sendo o K 10, o Antônio tem que ser 40 o Joaquim e o Zé 60. Beleza, definimos aqui uma quantia para tomar a decisão agora da pergunta do exercício. Então, bora para o próximo slide. Definido isso, já que a gente escolheu uma porção para o capital e dado aquele capital gerou essas quantias aqui, nós vamos responder a seguinte análise aqui, né? Temos que tomar a decisão que está propondo o seguinte. Primeira coisa que ele propõe lá, que é igualar a participação dos 3 sócios. Para isso, o Antônio vai fazer o quê? Ele vai pegar uma fração de cada um dos outros 2 sócios. Então, assim, ó, ele vai pegar uma quantia tanto do José quanto do Antônio e vai acrescentar para ele 2 dessa quantia. Então, para dar essa ideia de igualar, o fato é que o valor que o Antônio vai ter agora, que é 40 mais 2x, tem que ser exatamente a mesma quantia que sobrou tanto para o José como para o Joaquim. Então, eu vou trabalhar com essa igualdade aqui, ó, para definir essa fração x, essa porção x aí, tá bom? Então, resolvendo agora essa igualdade, né, que o Antônio tem com esse acréscimo dele e a subtração de um dos 2 ali, essas porções agora ficariam iguais se o x que o Antônio vai arrancar de cada um deles for 20 terços. Nossa, Deus, que é isso? Misericórdia, era assim que eu tinha que lidar com a questão? Primeira coisa era isso, identificamos qual é a quantia que o Antônio precisa retirar de cada um dos 2 carinhas e se a gente substituir o x ali naquela conta de cima da igualdade, você vai ver que vai dar o mesmo número tanto para o Antônio como para o José e para o Joaquim. Então ficou igualado pelo menos as porções de cada um deles, né? Desse jeito descobrimos o x que faz isso. Só que a pergunta não é esse x, né? Ainda bem que nem tem lá essa fração para você reconhecer. A pergunta na verdade é isso aqui, né? Ó. Então só para deixar claro, isso é a quantia que o Antônio vai pegar a mais, é a quantia a mais que ele tem, 20 terços em dinheiro. Beleza, veja só, o que é a pergunta oficialmente, né? A pergunta não é essa quantia, a pergunta é a fração. Por isso que a gente pôde tomar a decisão lá atrás de assumir um capital definido, porque agora eu vou fazer um cálculo de análise de fração. Como assim, Denis? Ó, a pergunta é a fração do capital de cada sócio que o Antônio deverá adquirir. O Antônio tem que adquirir essa grana, 20 terços. Então a pergunta que está sendo feita aqui é o seguinte, sabendo quem é a grana que o Antônio adquiriu, esse 20 terços, ele é qual fração relativa aos 60 reais que cada um deles teria anteriormente? Esse é o papo aqui, esse é o papo. Então, a decisão aqui agora é lidar com essa continha aqui, ó. O quanto essa quantia que o Antônio tem que retirar deles significa de fração, né? Que fração essa quantia representa na quantia dos caras anteriormente, tá bom? Então, de tudo isso que a gente fez, gente, eu teria que finalmente agora tomar essa decisão. Essa frase você pode traduzir o símbolo E, né? E o símbolo D por igualdade e multiplicação, só montar essa expressão aqui, onde o F seria a fração que eu estou interessado em descobrir. Passo 60 multiplicando, vai ficar 180 na parte de baixo, dá aquele corte no zerinho, simplificou por 10, isso vai dar a fração 1 nono. Então veja, 1 nono é a fração do que o Antônio precisa retirar ou tomar tanto do Joaquim como do José, tá? Então, 1 nono é a fração que o José precisa pegar do capital de cada um desses caras para que fique equivalente. Uma questão bem difícil, pelo menos na segunda parte, eu acho bem difícil de você, se você nunca viu esse repertório, lidar com isso. Então, meu convite é que você, tendo analisado essa questão do ano passado, que deu do contexto de razões e proporções, que cai no mínimo umas 7 ou 8 questões, essa certamente foi a das mais difíceis, se não a mais difícil da prova, no tópico de razões e proporções, tá? Espero que você tenha compreendido e entendido. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários, a gente vai se falando aqui. Segue junto comigo, mais tarde tem mais um vídeo para vocês, mudando o nosso rumo aqui de referência de temas essenciais da prova do Enem. Então, contabilizando aí nossas dicas, 45 dicas do Enem. Muito obrigado, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!